Boa noite, pessoal. Estamos aqui, 19 horas em ponto, dia 17 de dezembro de 2020, para mais essa live da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Opa, nossa convidada já está aqui. Vamos adicionar, aguardar a Dani entrar, ela está entrando. Oi, Dani! Olá, boa Boa noite. noite. Tudo bem? Eu estava dando aqui, enquanto você entrava, eu fui dando as boas-vindas ao pessoal aqui. Tem pouca gente ainda, Isso. mas de qualquer forma vai ficar gravado, né, esse vídeo. E Uhum. boas-vindas nunca é demais, né, para quem está nos Nunca. assistindo aí. Nós estamos com um pouquinho de gente ainda. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Como é que você tá, Vamos. Dani? Tô bem, graças a Deus. Uma semana pesada aí de trabalho, mas tô feliz. É muito bom. E você? É, legal. Tá puxando para todo mundo, né? Essa pandemia tá. Eu, apesar de tudo, a gente está bem também. Tô num período de férias aqui, Ah, que aproveitando delícia. para descansar um pouco e fazer outras coisas aqui também, né? Enfim, cuidar das outras áreas da vida, né? Verdade. Que a gente diz tanto pro outro e a gente precisa fazer com a gente, né? Exatamente. Sabe que é uma das coisas que me encantou, que me encanta até hoje no cuidado paliativo é isso, né? Essa coisa do cuidar de quem cuida, ou seja, cuidar de nós mesmos, né? E eu nunca, eu sempre prezei por isso, mas eu nunca vi nenhuma outra especialidade ou mesmo área profissional aí da área da saúde incentivar isso, sabe? Então é uma das Sim. coisas que me encanta muito. E de fato, a gente tem que cuidar da gente mesmo, né? Sim, sim. Esse ano eu consegui colocar como prioridade, por exemplo, a minha caminhada todo dia, o meu tempo de meditação, e isso fez uma diferença. Fazer a minha própria comida e levar a minha comida, isso foram coisas pequenas, mas que impactaram bastante no meu dia a dia, sabe? Que faz a diferença, né? Que dá um Sim, impacto, né? é. Tá bem. Bom, eu acho que vai ficar entrando e saindo gente aí. Eu não tenho muita lida com essa coisa da live aqui, mas enfim. Não é, porque é diferente quando você faz o ao vivo, mas você tem um evento fixo, né? Onde as pessoas Aham. se inscreveram. Aqui a coisa é livre, né? Então acho que vamos começando mais formalmente aqui. Também sem muita formalidade, mas só fazer um. Como eu pedi, obrigado por você mandou o teu currículo, viu? Gente, eu vou apresentar aqui quem está aí já nos assistindo e depois quem for assistir a gravação. Eu quero apresentar para vocês a Daniele Brito. Eu confesso que eu também não conhecia pessoalmente a Daniele Brito, tinha ouvido falar, né, uma ou outra vez assim, e acho que isso que é interessante desse mundo virtual, né, que a gente conhece, fica conhecendo as pessoas primeiro virtualmente e depois pessoalmente, né? Esse é o Mas nosso mundo. a Daniele Brito ela é fonoaudióloga, é gestora do cuidado da Palicare, cuidado integral, é mestre em gestão de saúde coletiva e doutoranda do programa Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ela tem experiência hospitalar, atualmente atuando no Hospital e Maternidade Madre Teodora, em Campinas. Além disso, também atua a nível ambulatorial e domiciliar e é especializado nas questões relacionadas às dificuldades alimentares e de comunicação em adultos e idosos, que aliás vai ser o foco da nossa conversa, né, Dani? Afinal de contas, Isso mesmo. fonoaudiologia tem um foco muito grande nesses dois campos aí, né? E para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você contasse para nós, porque as pessoas têm histórias, né? E como que foi a tua aproximação com o cuidado paliativo? Como é que aconteceu isso? Olha, eu costumo brincar que o cuidado paliativo foi que me escolheu. Eu vim de uma família de cardíacos, fiz a avaliação cardiológica a minha vida inteira. E depois que eu tive a minha segunda filha, eu descobri que eu tinha a mesma cardiopatia da minha mãe e da minha avó. E a minha mãe tinha morrido com 46 anos, a minha avó com 54. E eu estava com 30,
Isso foi há 10 anos atrás, estava com 34 anos. E aquilo foi um choque. Eu estava com um bebezinho de 3 meses no colo, com uma outra criança de 1 ano e meio, e eu estava fazendo um admissional para entrar num hospital. E aquilo para mim foi um choque, porque eu já não, a minha mãe é falecida já há muitos anos, e você passa um filme, né, Luffy, na cabeça, assim, bom, eu tenho mais alguns anos de vida só, e eu cheguei à conclusão de que a gente pode morrer de diagnóstico. Você não precisa de fato ter a doença, mas o diagnóstico já te faz... É um pânico, assim, uma coisa que eu paralisei a minha vida, eu queria ir embora, eu tinha planos de estudar fora, eu paralisei por 2 anos isso. E aí um dia minha médica falou assim, escuta, Dani, você tem tantos planos, por que você paralisou tudo? Eu falei, não, porque eu tenho essa doença cardíaca. Ela falou, você tem e você vai continuar tendo, você não precisa morrer hoje. E aquilo foi importante e eu comecei a estudar sobre o cuidado paliativo logo que eu entrei no hospital. Aquilo foi muito importante para mim. E eu brinco que a minha lente de entrada do hospital já foi essa do cuidado diferenciado, porque eu olhava para aquelas pessoas que tinham uma doença e eu falava, puxa, eu também tenho. Como é que a gente pode fazer o melhor para essas pessoas? E aí eu comecei meus estudos e a minha formação do cuidado paliativo. Isso vem lá de 2010 para cá, sabe? Uhum. E essa é a minha história. E você fez sua formação em paliativo onde? Eu comecei, assim, depois que eu tive a oportunidade de ir para o Canadá, de 2014 a 2016. E estando lá, eu tive uma oportunidade de fazer uma formação pelo governo australiano. Eles estavam fornecendo uma formação online, super legal. Hoje essa formação está disponível, mas não tem certificado mais. Ela está quase toda, o site é assim, PC, Palliative Care, 4U, for you. .org. Muito legal. Minha formação basicona foi lá e depois quando eu voltei, meu mestrado já era nesse assunto, eu fiz um levantamento das políticas que tinha até então, em 2017, e eu fiz alguns outros cursos. Fiz um da UnaSUS, que é um aprimoramento, fiz outros cursos livres. A prefeitura aqui em Campinas, quando eu trabalhava no hospital municipal, também a gente fez muito curso de formação. E aí é na prática mesmo. Meu curso grosso de paliativo eu fiz pelo governo australiano. Uhum. Ah, legal, bacana. E que você fez até mestrado e se interessou aí por essa área da saúde pública também, né? Que acho que é uma coisa que falta muito, né, ainda a gente Sim, desenvolver isso, porque é um desafio imenso, né? Nós estamos falando aí de 160 milhões de brasileiros, né, que são dependentes e ligados ao SUS, né? Mas legal, bacana conhecer a tua história assim. E aí, que eu queria abordar com você, assim, antes de entrar na questão específica da fono e tudo, no teu dia a dia, essa é uma questão que eu faço, é uma pergunta que eu sempre faço questão de trazer para a pauta, seja em qual ambiente eu tiver. Tá travando um pouquinho, mas você está ouvindo bem, né? tô. Que a imagem está um pouquinho, mas ok. Então vamos lá. Então, eu queria saber de você assim, na tua experiência, de tudo que você já é, caminhou e fez, enfim, como é que você tem enxergado a questão da interdisciplinaridade, que inclusive a tua área aqui do teu doutorado, né, que você estava nos contando aqui, como é que você tem enxergado e o que você tem percebido dessa questão da interdisciplinaridade dentro do cuidado paliativo nos nossos serviços aí, na tua experiência, como é que você está olhando isso? Olha, Luffy, eu vou fazer um recorte dos últimos 10 anos, que é quando eu, de fato, eu comecei a olhar um pouco mais para essa questão do cuidado paliativo e conheci mesmo. Eu acho que a gente está caminhando muito bem, perto do que a gente tinha antes, sabe? Nós temos hoje profissionais muito mais abertos. A formação hoje, eu acho que já puxa para essa questão de você estar olhando e estar aberto para o outro profissional e chamando mais para a composição do cuidado, né? E
Eu tive experiência de trabalhar, por exemplo, em hospital só SUS, em hospital misto, SUS e privado, e hoje estou no hospital privado. E eu fico muito feliz de encontrar. Eu tinha um certo receio no hospital privado de encontrar pessoas muito, tipo, donos do paciente, sabe? E não é isso que eu tenho encontrado. Eu tenho encontrado pessoas bastante abertas e compartilhando, de fato, o conhecimento. Então, eu acho que o saldo é bastante positivo desses últimos anos da formação. Eu acho que a gente tem muito que caminhar, mas um saldo bastante positivo. Em termos Não sei de como é que você composição vê de isso. equipe. Gente, é o que nós estávamos falando. Eu também estou num centro, né? A gente fala assim, eu nasci em São Paulo, estou em Campinas, nós estamos falando de um centro. A gente aqui, em geral, tem as equipes multis, né? E nem sempre tão valorizada como deveria, financeiramente não se paga para esse profissional tão bem, mas tem minimamente as equipes formadas, sabe? Às vezes com uma alta Aham. rotatividade e tal. Mas a gente tem essas equipes aqui, sim. Uhum. Tem alguém perguntando para você repetir o site do curso australiano que você falou. Eu estou pondo aqui, ó, pc4u.org. Ó, eu coloquei lá. É PC Ah, lá. Palliative Care for You. É bem legal, é um curso Pronto. bem legal e é gostoso. Para quem fala assim, eu não sei se eu sei inglês, não, começa, porque aí é um assunto. Quando a gente. Meu inglês também, quando eu comecei, não era legal assim, mas o fato de você ler alguma coisa que te interessa, isso faz com que a gente aprenda muito mais e aproveitem. Uma formação fantástica. Sem dúvida. Mas aí. Ô Luffy, fora todo o Oi. material que a gente tem, né, para quem é um convite aí para quem não é ainda associado da NCP, a NCP tem muito material bacana de formação, de orientação. Então assim, Perfeito. aproveitem, né? Bem lembrado, né? Bem lembrado que a gente está numa fase de desenvolvimento, né, da nossa Academia Nacional e agora a gente tem, né, uma gama de material bem importante lá. Mas a gente estava falando da questão da interdisciplinaridade, né? Aí você falou do recorte, de fato, eu também estou num centro especializado, eu trabalho aqui no Hospital de Câncer de Barretos e eu me sinto no céu aqui, né? Porque além da estrutura física que é, né, maravilhosa, você tem até musicoterapeuta a gente tem, né? Para você ter uma ideia, que não é todo lugar que vai ter, né? Então eu acho que é Não. um luxo isso, né? Mas, como você falou, também acho que ainda tem coisas para melhorar, né? A gente Sim, precisa muita. avançar mais, porque a gente depende muito dos gestores, e aí você tenta argumentar com o gestor não entende direito, ele tem que cuidar de várias áreas do hospital, e aí ele tem que focar, tem que correr atrás de grana, e enfim, né? É aquela coisa que. E às vezes a gente fica, né, sentindo que está um pouco aquém das expectativas, né? Mas de Uhum. fato, e eu costumo dizer, não sei o que você pensa disso, você que também transitou aí pela questão da saúde pública, que assim, eu tenho falado isso, né, que a gente está numa uma condição no Brasil muito favorável para cuidado paliativo, porque a política de estratégia da saúde da família prevê o NASF, que é multiprofissional. O programa Melhor em Casa prevê o NASF, que é multiprofissional. As políticas, por exemplo, de atenção ao câncer, para poder credenciar os CACONs e o NACONs, exige equipe multiprofissional. Então, assim, nunca se falou tanto de equipe multiprofissional, imagino eu, como tem se falado de fato nos últimos 10, talvez até 15 anos, eu arrisco dizer, sabe? Eu não sei o que você pensa disso. O que a gente tem hoje, infelizmente, é um subfinanciamento, né, Luffy? Então, assim, a gente tem muita coisa bonita. O meu mestrado foi levantar, de fato, as políticas. Então, embasamento para a prática a gente tem. O que a gente não tem, de fato, é dinheiro colocado para isso. Então, eu trabalhei num hospital, por exemplo, onde foi formada uma equipe de paliativo que funcionou por 1 ano e meio. E depois ela foi desfeita, né? Por falta de incentivo financeiro, eu digo, sabe? Mandaram embora os médicos e deixaram o resto da equipe, como se a gente funcionasse sem os médicos. Então, assim, eu acho que ainda falta uma política organizada nacional. Há um desmonte, isso a gente precisa
dizer que há um desmonte do SUS, e isso em termos de financiamento. E isso a gente vai refletindo, né? Então, assim, também tem muita falando de paliativo e de fato não acontecendo na prática, né? Pessoas de fato sendo negligenciados do seu cuidado. Isso é muito triste. De fato, ainda ontem, uma pesquisadora lá da Holanda me entrevistou para o doutorado dela lá, uma pesquisa que ela está fazendo, e a gente conversou sobre isso, quer dizer, como é que a gente fala em termos avançados de cuidado paliativo, como a Europa está falando, e sendo que a gente tem lugar que não tem morfina. Tem lugar, né, tem lugar que a cobertura da estratégia de saúde da família não é nem 50% no território nacional. Claro, tem municípios que são muito avançados. Campinas nem se fala, tem toda uma tradição aí da saúde pública. Muita gente da reforma sanitária foi formada aí na Unicamp, né? Então, Aqui. e eu conheci bastante gente aí de Campinas que tem essa pegada, né, na saúde pública. Mas como é que você vai falar em comunidade compassiva, por exemplo, que os europeus estão falando, sendo que a gente não consegue ainda fazer o básico? Eu acho que isso é uma coisa que de fato influencia. E você citou o desmonte do SUS aí, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preocupar, né? Sim, muito, muito, muito. Você citou a questão da morfina, né? Dispensação de morfina. Eu acho que a gente está muito longe ainda. Nosso modelo ainda é centrado na morte no hospital, né? Eu tenho há 2 anos atrás, um pouco mais, nós formamos uma equipe, eu e uns colegas, uma equipe privada de atendimento de paciente em fim de vida. E a dificuldade de colocar isso na prática, não estando vinculado a um hospital, por exemplo, é muito difícil. Porque como é que você vai dispensar de fato a morfina para ter na casa do sujeito, para que ele não vá para o hospital? Né? Então são esses detalhes que a gente ainda está patinando e que a gente precisaria ter de fato a política colocada em prática. Tem uma política nova, né, agora do estado de São Paulo, do final agora do ano. Eu até entrei lá em contato com um homem que é um gestor, falei, olha, como é que é isso, tal, mas não tive muita resposta ainda não. Acho que a gente precisa se mobilizar um pouco mais nesse sentido. Na verdade foi a lei que institui a política, né, paulista de cuidado paliativo, né? A Isso mesmo. exemplo do que aconteceu já em Goiás, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Paraná e agora em São Paulo, né, que foi o quinto estado a aprovar. Mas essa lei foi meio aprovada meio que a toque de caixa. E assim, o meu ponto de vista, né, essas leis elas não garantem nada, né? Elas escrevem assim, Não, é bom, acho que o que elas têm de importante, tanto a resolução 41 de 2018 que, né, todo mundo comemorou, achou bacana, beleza, acho que é importante, porque foi um movimento através do CONAS, mas não garante nada ainda. Isso não garante uma política. Né, o trabalho não. precisa continuar, né? E porque a política ela vai ser quando você definir, olha, vai ser tanto de dinheiro para a equipe assim assado, a dispensação do opioide passa a ser dessa forma. Então, assim, esses avanços que precisam sair da caneta dos legisladores, né? Aí sim vira uma política, né? Mas, enfim, Sim. é o nosso trabalho de ficar alertando isso, né? E, É. né? E tentar seguir em frente. Mas vamos falar daquilo que é o teu métier, né? Vamos É. falar de fono, que é por isso que você está aqui, né, essa introdução que a gente fez. Você quer começar falando do quê? Você quer começar falando de comunicação ou você quer começar a falar de disfagia, dificuldades alimentares? Qual Olha, que você vamos sugere? começar para o que é mais comum. A gente, fonoaudiólogo é chamado para o caso, para a questão da alimentação, né? Se tem disfagia, se não tem disfagia, se está segura a alimentação não, ou não. Então, esse é Você o escuta muito nosso dos carro. pacientes, doutora, tem que passar a sonda. Deu uma travada. Alô, oi. Não sei se é a minha conexão ou é a tua que tá. Oi. Oi, Dani. Alô.
Tá me ouvindo? Eu acho que eu vou mudar de ambiente. Vocês me dão licença, que eu tô em um lugar aqui que não é ruim, sabe? Mas às vezes pode melhorar. E choveu hoje aqui, duro que eu vou. Tá bom, vamos lá. Só um instantinho, tá? Bom, pessoal, eu tô vendo vocês ainda. Vocês estão me vendo aí? Parece que foi a dela que caiu, é isso? Estou sozinho na live que era para ser uma entrevista. Aqui está o ambiente claro também. Então, a gente está conversando com a Daniele Brito. Oi, Roberta, você tá aí? Foi ela que caiu, né? Eu tô esperando ela entrar de novo. Ela tem que entrar e eu tenho que aceitar ela. A gente estava falando, ia começar a falar da disfagia, das sondas. Eu estou esperando assim que ela entrar. Ah, tá bom. Bom, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Deixa eu ver se eu consigo minimizar aqui e mandar um alô para ela. Mandei um WhatsApp para ela, pessoal. Tô esperando. Ah, aqui. Ela tá entrando de novo, pessoal. Legal. Olha eu aqui. Oi, Dani. E aí? Desculpa, acho que eu dei uma caidinha. Deu uma caída aí. Beleza. Então tá bom. A gente tava falando então De de sonda, disfagia. né? De desfaz sonda. Isso. Aí eu tinha perguntado para você quando você virou um fantasminha, eu tinha perguntado, você escuta muito, doutora, vai passar a sonda? É, eu Não- ouço muito. Nós fonoaudiólogos ouvimos muito isso e na verdade às vezes vem assim, nós vamos passar Muito, sonda, né? né? Já vem uma coisa assim, você não vai falar que não, né? E, Não vai falar e que a- não, né? não vai falar que não. Especialmente no contexto hospitalar, eu acho que no contexto hospitalar a gente tem que ser um pouquinho mais precavido, né? E a indicação de sonda às vezes acontece mais precoce, porque a gente não quer aumentar o tempo de internação, por exemplo, do sujeito. Ele entrou por uma fratura de fêmur, fica com rebaixamento, então às vezes a sonda vem mesmo. O que a gente precisa, às vezes, nesse caso, às vezes não, nesse caso, é tirar o mais precocemente possível, né? E o que nesses anos, Luffy, o que eu tenho percebido é que muito, além da disfagia, o que a gente observa são outras questões que são a recusa alimentar e a inapetência, que às vezes elas acontecem sozinhas, mas muitas vezes elas cruzam, né, com disfagia ou não. E aí a gente precisa identificar, e isso é multidisciplinar, sabe?
Porque quando tem uma recusa alimentar, muitas vezes tem questões emocionais envolvidas. E aí sim a gente entra na questão do cuidado paliativo muito forte, sabe? Eu atendi mesmo Eu es- uma... pode falar. Não, eu esqueci só de perguntar uma coisa para você. Puxa vida, a gente acaba. É porque eu tenho um viés muito grande, porque eu trabalho aqui com câncer, que é uma Uhum, realidade, né? Que é uhum. um jeito, né? Então você tem, por exemplo, cabeça e pescoço. Daí tem questão obstrutiva ali mesmo, ou questão Sim, sim. estrutural envolvida, ou o GBM, que é glioblastoma multiforme, tumor Glioblastoma. primário do sistema Uhum. nervoso central, que daí, ok, você não tem nada obstruindo, mas tem de fato uma disfuncionalidade importante. Agora, você Sim. lida com outras condições, né? Você lida com pneumopata, com cardiopata, com AVC, com HIV, imagino, esclerose lateral, enfim, qual que é o teu background nesse aspecto aí? Qual que é o universo que você lida para a gente poder saber também de qual disfagia que nós estamos falando, né? Isso, existe a disfagia neurogênica e a mecânica, né? Que são essas que você está dizendo aí. Então a gente primeiro, o fonoaudiólogo ele tem que entender de patologia para entender que fundo é esse, para junto com a equipe formar esse plano de cuidado, segundo a patologia desse sujeito. Se essa disfagia ela é transitória, se ela é permanente e está crescente, ou se não, se naquele momento, numa disfagia mecânica, por exemplo, na onco, muitas vezes ela acontece por uma cirurgia, mas depois com a reabilitação a gente tende só a melhorar. Mas com o paciente neurológico, não. Às vezes, num GBM, por exemplo, a gente vai vendo esse declínio do sujeito, né? Então, as nossas intervenções elas vão ser diferentes, de fato, a depender da patologia. Então, o profissional fonoaudiólogo que lida com isso, ele tem que ter a especialização em disfagia e lança a mão tanto dessa disfagia neurogênica quanto da mecânica. E todas a gente fala que é o arsenal terapêutico para ambas, entende? Porque são diferentes as terapêuticas. Então, quanto mais você vai, primeiro a formação, mas quanto mais depois você vai atendendo, mais você vai ganhando mão e entendendo dessa reabilitação de cada tipo de disfagia. Né? E assim, né, essa coisa da interdisciplinaridade, como é uma coisa importante, né? Porque assim, eu não posso falar pelos outros profissionais, mas geralmente, eu não sei a tua realidade. A nossa realidade é assim, são poucos profissionais para um grande número de De pacientes. pacientes. Né? Então, a nossa unidade, por exemplo, tem 50 leitos. E nós temos uma fonoaudióloga que fica meio período, né? Uhum. E aí, ok, então você tem que ter um certo critério para poder acionar esse profissional, né? E aí, Uhum. aquela história, não tá comendo, chama fono. E aí, né? E aí você chega se você chega antes da fono e avalia, você é o médico, eu tô querendo dizer, se o médico avalia antes, aí você vê, mas pera um pouquinho, por que chamou a fono aqui? Não tem que chamar, porque é falta de apetite, é inapetência que você falou, né? Como é que é isso aí Uhum. na tua prática? Olha, na prática, quanto mais a equipe tiver afinado, mais isso acontece naturalmente. Não tem problema o médico falar assim, Dani, eu já vi que aquele caso tem mais a ver com inapetência. E aí, quanto mais o médico tiver ligado a gente, mais ele vai ficando, mais essa integração acontece. E é muito bacana, né? Porque a gente vai aprendendo um da área do outro. Com vocês, médicos, eu aprendo de patologia, que não faz parte da nossa formação inicial, sabe? A gente é muito focado para reabilitação, 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 e aí a gente precisa aprender de o que aquela patologia vai impactar nesse sujeito, né? Mas a beleza disso tudo é que para cada sujeito um cruzamento vai acontecer diferente de qualquer outro, né? E a gente precisa juntos discutir quem é aquela pessoa, o que está ali em jogo, se é só disfagia, se é disfagia e inapetência, se tem um medicamento que está causando isso, se é uma questão aguda ou se é crônica. Então isso eu acho muito bonito, é um jogo, né? Um quebra-cabeça que não dá para você, não é um protocolo simplesmente. A gente tem protocolo só para Exato. nos guiar, né? Mas para cada sujeito você faz isso de uma forma muito bonita, muito artesanal mesmo.
Uhum. E eu gosto muito dessa interação, né? Eu interajo muito com todos os profissionais da equipe e eu acho muito legal quando a gente tem essa oportunidade. E às vezes eu me constranjo um pouco porque eu preciso da opinião da Fono e eu fico pensando, puxa vida, ela vai me perguntar por que que me chamou. Mas aí eu faço toda uma justificativa. Olha, eu acho, a impressão que eu tenho me parece que é isso, mas eu preciso que você dê a sua opinião para de fato eu fechar essa questão. Eu uso muito esse recurso, sabe? Porque Sim. os testes que vocês fazem, os recursos que vocês utilizam ali, né, teste na beira do leito mesmo, né, as manobras, o azul de metileno, aquela coisa toda, ajuda a determinar certas coisas, inclusive às vezes até prognósticas, sabe? De tomada Sim, de decisão para poder me comunicar com a família. Então eu me apoio sim. muito, né, no que vocês fazem, né? Ah, Então que bacana. essa questão é muito, no meu ponto de vista, acho que é muito importante, né? E, enfim. Agora, que aspecto você destacaria? Porque essencialmente a fono, assim como a físio e qual outra área que é mais ligada à Terapia reabilitação? A fono ocupacional, e até a TO, nutrição. pronto. Isso, a TO. Uhum. TO está muito ligada, né, à questão da reabilitação, né? E, assim, e você acabou de abordar isso, quer dizer, apesar de ter algumas condições que nós consideramos elegíveis para paliativo, alguns pacientes às vezes parece que tem uma possibilidade de uma reabilitação, ainda que transitória. Como é que você percebe isso? Como é que você lida com isso? A literatura tem chamado, inclusive, de reabilitação paliativa, né? Porque a gente vai lançando a mão da reabilitação que a gente tem e considerando a história desse sujeito. E nós vamos fazendo até a gente, por exemplo, vai sustentar uma via oral até quando a gente conseguir. E se essa família, às vezes tem famílias muito esclarecidas, pessoas esclarecidas que dizem, eu não quero via alternativa. E às vezes ela não tem muito mais condição. E ela está esclarecida de que caso ela broncoaspire, aquele vai ser o evento final. É muito interessante. Eu tenho lidado com pessoas tão esclarecidas assim. E isso é muito bacana, sabe? De você perceber que a pessoa você está dando autonomia para esse sujeito e está apoiando na decisão. E a fonoaudiologia, junto com a equipe, óbvio, consegue manter isso quando há essa integração multidisciplinar, sabe? A gente consegue levar até o fim isso. Porque quando há o desejo de comer, isso é muito legal, Luffy, que eu tenho aprendido na minha prática clínica. Quando há o desejo de comer, mesmo que a pessoa tenha dificuldade, ela vai conseguir superar, sabe? A gente tem tantas adaptações para serem feitas, nós temos aí uma colega que é fantástica, que faz a gastronomia adaptada para adaptar qualquer consistência no sabor que aquela pessoa queira, né? As mesmas manobras posturais, tantas outras coisas que a gente pode lançar a mão, e é isso que a gente faz, para respeitar de fato e dar para essa pessoa todo o protagonismo que ela tem e que ela tem o direito, né, nesse momento de vida. E aquela. Antes só de eu fazer a próxima pergunta, eu vou pedir licença, que eu estou sem referência de relógio aqui agora e eu estou preocupado com o tempo. Eu vou ter que dar um. 34. É 7h34 7h34. agora? Então Uhum. você me sinaliza, porque se eu for. Eu tô só com o celular e se eu for clicar aqui, dá uma caidinha. Então, Tá, de vez em quando eu vou te perguntar o horário, porque a gente. combinado. Né, mas vamos Luffy, lá. deixa eu te falar uma outra coisinha só. Você tinha Pode dito falar, fica à vontade. anteriormente que Nós estamos batendo papo aqui. Ah, você tinha dito anteriormente que assim, quando você gosta muito de pedir a fono e tal, eu tenho tido uma experiência que eu gosto muito, que é o inverso. Eu tenho um mapa, por exemplo, quando eu estou no hospital, eu tenho um mapa do setor e muitas vezes eu sinalizo antes do médico. Às vezes eu chego junto com a galera da enfermagem, da nutrição, e eu já sinalizo, olha, doutor, eu já vi esse caso, eu já conversei com essa família, o histórico prévio desse paciente é tal, tal, tal. Essa troca também é bacana, quando eu faço a busca ativa, sabe? E eu já chego, porque muitas vezes nas especialidades, às vezes o médico passa, por exemplo, tem um médico que passa a segunda, tem um médico que passa na terça. A gente que passa de segunda a sexta, a gente acaba conhecendo a história das pessoas
do começo ao fim, né? E às vezes o colega não. Então a gente acaba sendo esse canal de dizer, olha, esse paciente estava ontem assim, hoje ele está melhor, ou não, ele está pior, mas é porque a história dele é essa e aquela. Então essa tem sido uma experiência bem bacana. Isso tem a ver com o empoderamento mesmo profissional que a gente tem, que o fonoaudiólogo e os demais profissionais têm conseguido ter, e isso compõe um cuidado bem bacana. Essa Isso te contais. não, é bacana isso, é fundamental, porque essa proatividade que o profissional da equipe multi tem que ter, no meu ponto de vista, e não só ficar aquele ato mecânico. Passividade, né? A passividade, espera o médico pedir. Eu acho que não. Né? Eu tenho defendido essa ideia dessa. Porque quando a gente vê a literatura do cuidado paliativo, a gente vê, né, comprehensive assessment, avaliação ampla, abrangente, que tem que ser feita. Então, isso tem que ser automático, todo mundo já tem que, não precisa o médico estar pedindo avaliação. Na minha perspectiva, um paciente desconhecido da equipe, desconhecido, ele pode ter já diagnóstico, tratamento, blá blá blá, mas ele é referenciado para a equipe especializada de paliativo, que tem esses elementos. Todo mundo tem que ir lá avaliar. E aí depois, Sim. na medida do possível, a gente poder ter um espaço de troca. Agora, quando não tem, ou quando é difícil, enfim, depende da circunstância, né? Aí essa proatividade que você mencionou, fantástico isso aí. Né? Eu acho muito legal. Mas o que eu queria te perguntar, e agora sim, vou te colocar numa saia justa agora. Talvez não, Socorro! talvez não. Eu acho que com a tua experiência e com essa tua maneira de agir, eu tenho a impressão que isso não vai ser nenhum constrangimento para você. Mas quando acontece o oposto, o paciente está consciente, ele tem disfagia, seja ela mecânica, obstrutiva, seja ela neurogênica, enfim, e aí ele está aspirando, olha, tem indicação da via alternativa, doutora, não quero. Eu quero comer e aspirar, porque eu quero sentir o gosto da comida. Eu acho que isso é uma coisa que faz alguns profissionais sofrerem. Você sofre com Sim. isso, Dani? Eu sofro quando eu não encontro uma equipe que compra a ideia. Porque quando o sujeito está assumindo a responsabilidade de que aquele pode ser o evento final dele, a bronca, ele eu tô com um paciente assim, inclusive, e ele fala, não, eu não quero saber, eu quero comer, e a disfagia dele é importante, e a gente mesmo lançando mão, e às vezes ele esquece de usar as manobras que a gente pede, ele não faz exercício para melhorar, e ele quer comer, e ele está comprando que aquilo é o que ele precisa. Só que o que a gente sofre, Luffy, é quando a equipe toda não faz essa compra. Né? Num ambiente hospitalar, é um pouquinho mais difícil, eu acho, porque a gente está sempre preocupado assim, então tá, esse paciente está na hora de ir embora, ele vai para casa, como é que vai ser a continuidade do cuidado dele? Né? Então, no hospital a gente é um pouquinho mais reservado, e o ideal é quando a gente referencia para o próximo serviço, seja ambulatorial, seja domiciliar, dizendo as preferências desse sujeito, né? Mas respeitando. Eu, Daniele, não sofro. Quando eu respeito, mesmo que seja com uma disfagia horrível. Porque é aquilo que eu te falei, quando há o desejo do sujeito, ele dá um jeitinho. Eu já vi gente que tem super dificuldade de comer uma papa, mas se você der uma castanha, a pessoa come. Aí você fala, mas como? Mas é porque a castanha ele deseja e a papa ele não deseja. Então ele dá o seu jeito e a disfagia fica melhor. Entendi. Eu trouxe esse assunto porque outro dia assisti numa aula de uma outra colega sua, fonoaudióloga, e a gente fez, e aí esse foi bem o tema, né, que acabou surgindo entre outros tantos temas, né? E quando a disfagia está presente, o paciente está aspirando, você propõe a via alternativa, né? E aí o paciente fala que não quer. Na verdade, no fim das contas, acabou que a percepção dela foi mais ou menos igual à tua. Eu acho que isso é o equivalente quando o paciente chega para nós, que somos médicos, e diz que ou não quer operar, ou não quer uma QT, ou não quer o antibiótico, ou não... Quer dizer, acho que esse é o encantamento, sabe, do profissional do cuidado paliativo, e acho que é isso que ele tem que aprender. Ou os profissionais de saúde de uma forma geral, né? É isso que eles precisam aprender. Essa questão da autonomia da pessoa, Sim. né?
E É tem isso o mesmo. oposto, e o oposto também, igual você falou. Não, eu quero sonda, não, me põe, pelo amor de Deus, né? Coisas É. desse tipo. Pode falar, Dani. Comprar isso, não, é comprar junto com o paciente para seja o que for, né? Obviamente dentro de coisas razoáveis, né? Nós não vamos fazer nada que não seja legal, mas dentro do que respeitar o desejo de uma pessoa, para a gente que é do cuidado paliativo, é o maior prazer que a gente tem. Eu cheguei recentemente em um paciente, Luffy, que era um tumor de parótida e ele foi crescendo, crescendo e quando eu cheguei estava bem pequenininho ainda, com traqueostomia e tal. E a esposa dele, ele não quer comer, apesar do médico dizer, ele não quer comer. E eu disse assim para ele, você tem o desejo de comer? Um homem super emagrecido, jovem, 50 e poucos anos, ele falou, eu não tenho vontade de comer. Aí eu olhei para a esposa assim e falei, escuta, ele não quer comer. E já estava com via alternativa. Eu falei, escuta, se você não quer comer, qual é a sua queixa? Ele falou, é porque a minha voz está ficando ruim, eu não estou conseguindo me comunicar direito. E de fato ele estava com uma abertura de boca pequena, estava diminuindo com a rádio com a químio. E eu falei, tá, então nós vamos focar naquilo que você quer. E no fim ele foi relaxando, foi muito legal, apesar de começar a crescer todo aquele edema. Foi uma coisa bem feia. Ele começou a relaxar e aí ele, por conta própria, começou a querer comer. E ele disse assim, você foi a primeira fono que me perguntou o que eu queria. Então aquilo me marcou muito, sabe? Porque a gente já chega orientado de que não, eu estou aqui para reorganizar a alimentação. Às vezes se a pessoa não tem o desejo, não sou eu que vou forçar alguém, sabe? E Então nesse esse foi um aspecto caso emblemático. você está trazendo para a pauta, né, uma das questões fundamentais do cuidado paliativo, que é o cuidado na preferência do paciente. Quando ele pode dizer o que eu quero, é a preferência dele. E isso é uma questão que está ali mandatória, né? Então acho que é isso que você está resgatando. E aí você tocou no assunto que a dificuldade dele era falar. Vamos falar um pouquinho de fala, Vamos. de Isso, comunicação, melhor foi. dizendo, né? De Isso. fala. Que horas são, por favor? 42. Tá. Então vamos 7h42. falar um pouquinho disso daí, e aí depois a gente parte para os finalmente. Isso mesmo. Bom, a paixão do fonoaudiólogo, pelo menos a minha, sempre foi comunicação. A gente entra todo o curso de formação tem a ver com comunicação, né? Como você se comunica, como você ajuda o outro a se comunicar. Então, quando a gente entra numa equipe, seja ela qual for, a gente tem essa formação e orientação para intervir na comunicação, seja do sujeito, então seja do meu paciente que tem uma dificuldade articulatória, seja fonatória, quanto depois a gente começa a ajudar também a equipe e essa pessoa poder se colocar. Essa é uma parte mais ampliada da comunicação, sabe? E onde a gente pode contribuir muito. A gente tem aqui uma colega que ela é muito especializada em comunicação suplementar e alternativa, que aí são outros recursos que a gente lança a mão para pessoas que não conseguem verbalizar, né? E ela precisa usar recursos visuais, que também... Nós temos uma gama imensa de recursos, né? Para uma pessoa que está traqueostomizada, existe válvula de fala, se ela vai precisar ficar traqueostomizada. Então, existem essas figuras. Existem aplicativos hoje que a equipe pode usar, lançar a mão para se comunicar com a pessoa. A questão é ela poder se colocar, seja verbalmente, seja mostrando por um símbolo, mas a gente precisa compreender o que essa pessoa de fato quer e como ela pode se expressar. O fonoaudiólogo tem todo esse preparo para ajudar a equipe e essa família, essa pessoa e a família nesse sentido. Qual que é, nesse aspecto, qual que é a situação mais desafiadora? Porque, assim, para a gente que trabalha com paliativo, a comunicação é fundamental. E nós acabamos de falar que tem que ser feito na preferência do paciente. Acontece que para a gente saber a preferência dele, ele precisa conseguir se comunicar. Né? Então a gente está falando uma coisa que é essencial também, né? Dentro daquilo que a gente faz, que é o cuidado paliativo, independente de ser o câncer, o neurológico ou as outras condições aí. Na tua prática, você, do ponto de vista com o olhar da fono,
quais são as principais barreiras aí para uma comunicação mais efetiva? Quais são os desafios que você encontra aí no dia a dia, ou que você já encontrou no passado, enfim, e como que foi ultrapassar esses obstáculos e desafios? Como é que é isso? Eu acho que o desafio é o que todos nós paliativistas encontramos, que é da pessoa não dizer, não ter dito para ninguém a preferência de cuidado dela. Isso é um problema que a gente tem no mundo inteiro, na verdade, né? Como é que eu vou cuidar de alguém? Hoje, por exemplo, tô ok, rígida, eu bato o carro, tenho alguma questão neurológica e não consigo mais me expressar. Como é que eu vou, como é que eu vou saber se essa pessoa queria ser mantida viva, mesmo sem ter mais consciência? Então a primeira coisa para mim é a pessoa não ter deixado registrado ou não ter conversado com ninguém a respeito disso. Mas essa é uma Bom, barreira não do fonoaudiólogo, né? e aí você Ela está é geral. trazendo, essa questão já de ética também, da bioética diretiva antecipada de vontade, né? Isso, Parênteses. isso. Vamos Que lá. era uma É o coisa que seguinte. todos nós precisamos ter e a gente precisa fazer. A começar de nós, profissionais de saúde, tá? Então, aí o fonoaudiólogo, aí tem outras questões. Então, por exemplo, o sujeito ficou afásico. Tava bem e de repente, de ontem para hoje teve um AVC, tá com afasia. E aí o fonoaudiólogo vai ajudar esse profissional, essa pessoa a encontrar novos caminhos de comunicação. Esse é um desafio enorme, porque as pessoas acham que é só pela fala que a gente se comunica. E não, a Exato. gente tem uma comunicação gestual, a gente tem uma comunicação de figuras, e mudar esse paradigma tanto para a pessoa, né, tanto para o paciente quanto para essa família, eu acho que é um dos grandes desafios do fonoaudiólogo. Porque a expectativa deles é que a gente restabeleça a fala, mas nem sempre isso é possível. Então a gente tem que ser muito claro com essa família, com essa pessoa. Eu falo isso logo no primeiro encontro, dizendo assim, olha, eu sei que a sua expectativa é que essa fala volte, mas não é isso que eu não estou te prometendo isso. Esse é um processo e nem sempre a fala vem, mas que a sua comunicação vai melhorar, isso eu posso te garantir, se você for meu parceiro. Aí tem a ver com a questão que você estava falando, né? O papel do aspecto de reabilitação dentro da história do paliativo, a reabilitação paliativa, né? É uma coisa meio Sim. do tipo assim, né? Não sei se é uma figura legal de usar, mas é esticar o elástico, ver até onde que ele aguenta. Exatamente, exatamente. Porque você trabalha com a frustração. Imagina, nós estamos falando de AVC, mas pode ser ela, pode ser várias doenças, mesmo um sujeito com glioblastoma. É, Imagina, ele está frustrado de ter acontecido isso com ele. Emocionalmente, e aí ele cria uma expectativa que eu não vou suprir. Então, assim, o nosso papel muitas vezes é bem difícil, sabe, Luffy? Porque a gente tem que trabalhar com a realidade e tirando o melhor desse sujeito. Porque às vezes a gente tem que dar uma chinelada do tipo assim, olha, eu não, realmente não vai ser isso, mas depois eu tenho que ir lá trazer esse sujeito de volta. Não, mas você é capaz. Eu quero tirar o seu melhor. Então, esse na minha prática aí de reabilitação é a coisa do Do dia a dia, aquela coisa que você estava falando, que você é a profissional que vê todo dia, né? Enfim, eu acho que eu entendo dessa forma também, assim. Quer dizer, vai para além da questão, além desse aspecto que você trouxe da interação entre os profissionais e da proatividade com os outros elementos da equipe, é, tem esse outro aspecto que é de você, que é um dos fundamentos, inclusive, do paliativo, que é essa disponibilidade, ou seja, essa construção no dia a dia. Igual você falou, num dia eu dou a chinelada, mas no outro dia eu estou lá junto de novo. E essa disponibilidade, que aliás é uma outra forma de comunicação, que é a comunicação não verbal, né? Quer dizer, eu estou te dizendo coisas ruins, mas olha, eu estou aqui, todo dia eu estou aqui. Então eu passo aquela mensagem, né? E aí acho que isso é muito positivo também, né? Sim. Nesse aspecto, né? E assim, só de curiosidade, acho que a gente tem um tempinho ainda aí. A gente está no mundo tecnológico, inovação tecnológica, estamos nós aqui vítimas da tecnologia, mesmo em época de pandemia, a gente aqui se conversando, enfim.
Que tem de novidade tecnológica? Você mencionou o aplicativo aí, em termos de recurso para melhorar o processo de comunicação. O que tem hoje aí de novidade que você pode falar para a gente? Eu vou falar de um aplicativo gratuito. Existem vários, tem aplicativos pagos. Hoje, por exemplo, para o paciente que não tem mais a capacidade de digitar, a gente tem que ele movimenta pelos olhos, é bem bacana, isso é caro, é pago. Mas tem um aplicativo gratuito chamado Let Me Talk. E deixa eu escrever ele aqui. E esse é um aplicativo com mais de 5.000 figuras, onde a gente pode mostrar para a família e ir construindo um repertório específico para aquele sujeito. Né? Por exemplo, eu estou com uma senhora que está com uma afasia não verbal e ela tem a maior vontade de se expressar. Então a gente está construindo a gente fala que é um vocabulário, né, para ela, com as coisas do dia a dia dela. Isso estou falando no ambiente de reabilitação domiciliar, tá? No hospital a gente costuma ter umas placas que fica mais fácil, especialmente agora em época de Covid, a gente tem que tomar muito mais cuidado, né, com a questão da CCIH e tudo mais, tem que ser tudo plastificado, mas são placas de comunicação onde a gente já coloca algumas opções para essa pessoa, por exemplo, sentimentos, um deles é um sentimentos, e aí a pessoa aponta para a gente o que ela está sentindo. Tem tanto com palavras escritas para quem é alfabetizado, quanto com figuras. Nós vivemos num país onde tem muita gente ainda que não é alfabetizado, ou é um analfabeto funcional, né? Então a gente tem várias opções nesse sentido. A baixa tecnologia, Luffy, também é muito bacana. E a gente às vezes quer usar o aplicativo, não, mas a gente precisa primeiro, para quem vai usar, precisa conhecer primeiro a baixa tecnologia para fazer sentido depois a alta, sabe? Entendo, entendo perfeitamente. Legal, eu estou preocupado com o horário, me fala aí, me É, ajuda. 52. Nós temos 8 minutos Então, para fazer o encerramento. então antes de me despedir, tem alguma coisa que você gostaria de falar, que era uma expectativa tua, poder falar, uma coisa que estava com vontade, que eu esqueci de perguntar e que eu não falei? Eu te dou aí 2 minutos para você falar e a gente se despedir depois. Olha, o que eu queria dizer é para que todos aqui que estão com a gente, eu queria falar da coerência que a gente, profissional do cuidado paliativo, precisa ter primeiro para com a gente. É a gente, de fato, entender que nós temos nosso ser físico, emocional, social, espiritual, e primeiro que isso seja uma verdade para nós, que a gente equilibre primeiro nas nossas vidas, para depois a gente ser inteiro e genuíno com o nosso paciente, com o familiar. E, de fato, fazer a nossa diretiva, porque se a gente começar com a diretiva, eu acho que é exponencial. Eu gosto muito do aplicativo das minhas vontades da Sociedade Brasileira de Geriatria e Geronto. Eu uso com os meus pacientes. E no final que você faz a sua diretiva, você indica pelo menos 2 pessoas que vão saber disso. Então imagina, você faz, mais 2 sabem, então isso seria muito bacana. Então indico também esse aplicativo. Minhas vontades. Bacana, bacana, Dani. E antes de me despedir e agradecer a você, eu queria rapidamente, que eu vi que pintou uma perguntinha rapidamente aqui, eu acho que foi da Nathalie. A Nathalie que trabalhou conosco aqui, ela é do comitê da NCP também, e, aliás, me orgulho muito disso, porque a Nathalie passou por aqui, uma passagem meio rapidinha, mas que legal que ela gostou da história do paliativo, tanto que hoje ela está aí no comitê das fonos aí, e eu achei muito legal isso. Parabéns, viu, Nathalie? E você perguntou quando que a gente indica, né? Quando a gente indica chamar a fono, né? Olha, vou falar tá? Eu aprendi isso com o passar do tempo, né? Quando eu estou em dúvida se existe uma recuperação possível ou não. Porque eu estou vendo a disfagia ali. Eu estou vendo que ela está presente. Então, quando eu preciso saber se tem uma reabilitação ou não e se é caso de indicar já naquele momento rota alternativa ou não. Porque quando está indicado, isso é uma coisa. A outra coisa é discutir se a pessoa vai querer. Né? Essa é uma outra questão. Se ela vai querer, se a família quer, enfim, né?
Então, né, na questão de disfagia, é isso aí. E quando tem questões né, de dificuldade de comunicação, para ver se vai ser aplicável os métodos que a Dani acabou de falar. Eu acho que nessas duas situações, né? Mas, enfim, Dani, muito prazer em conhecer você pessoalmente. Muito obrigado por ter aceito o convite da diretoria em participar dessa live. Eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, pela tua trajetória, pelo teu trabalho aí no comitê da NCP. E, enfim, desejar um feliz final de ano para você, para tua família, um excelente início de 2021. Tomara que seja muito melhor que 2022. E eu deixo para você também se despedir do pessoal que está nos assistindo aí. Isso aí, que 2021 seja melhor mesmo, Luffy, porque esse 2020 foi muito difícil. E obrigada pela oportunidade e prazer em te conhecer aqui pessoalmente e virtualmente. E que a gente o ano que vem possa continuar de fato esse trabalho que é de formiguinha, que é para mostrar para os colegas o que a gente faz e como faz, para incentivar para que mais pessoas realmente se apaixonem pelo cuidado integral, que é o cuidado paliativo que a gente tem feito. Muito obrigada, um bom final de ano para você, viu? E um abração para todos que estão aqui nos Muito, vendo. muito obrigado. Legal. E aí, para quem nos assistiu aí, né, pessoal, membros da academia, pessoas que não são da academia, eu vi que os patrões estavam aí, a Mari e o Thiago, né, a Roberta também nos assistindo aí. Espero que a gente tenha desempenhado bem, né? E a gente vai encerrando por aqui. A gente tem a limitação do tempo, vai ficar gravado depois no YouTube e no IGTV da ANCP São Paulo. Gente, beijão para todos, bom final de ano para todos, Feliz Natal, né? Que tudo de bom, que tomara que 2021 seja fantástico. Eu vou terminar meio rapidamente aqui, tá bom? Tchau, 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 tchau. Dani. Até mais. Tchau, tchau. Até.